Hoje é o nosso terceiro dia na Normandia, nesse mês de novembro de 2024, nossa segunda turma do ano na Normandia. Como vocês viram nos outros dois vídeos, nós vamos fazer também esse vídeo com toda a atividade do dia, para vocês terem uma ideia do que é possível fazer a cada um dia nas praias da Normandia. Nosso objetivo inicial são as baterias de Longues-sur-Mer, depois iremos a Pointe du Roc, depois a bateria em Maíz, ao cemitério alemão de Lacambe e terminaremos em Arromanches, um belo circuito. O caminho para Longues-sur-Mer é cheio de pequenas vilas bem bucólicas e pitorescas da Normandia, campos de cultivo cercados pelas famosas sebes ou os bocages, as cercas vivas que tanto trabalho deu para as tropas aliadas ao avançarem depois das praias da Normandia. Chegando a Longues-sur-Mer, as sebes, as cercas vivas se tornam mais intensas, mas logo surge a pequena vila. Estamos próximos ao mar e às baterias de Longues-sur-Mer. Chegamos ao estacionamento das baterias de Longues-sur-Mer. Hoje o local está todo preparado para o turismo e recebe milhares de visitantes todos os anos. As baterias estão muito bem preservadas, como vocês vão ver. Aí está todo o nosso grupo chegando, as nossas vans do Viagem na História, que percorreram os 2.500 quilômetros pelo caminho ao longo dessa jornada, que você pode fazer o ano que vem conosco, visitando locais marcantes como as baterias de Longues-sur-Mer. A gente chegou aqui pela manhã, são 8h30 da manhã, porque o dia nosso vai ser longo, com muitas visitas, como serão os dias longos também para quem viajar conosco em 2025. Entre em contato, garanta a sua vaga. E olha que o pessoal também já está chegando. E lá ao longe você avista as baterias, as casamatas das baterias, e aqui tem todo um local de apoio com banheiros, venda de souvenirs, etc. Nós estamos agora no local conhecido como Baterias de Longues-sur-Mer. Longues-sur-Mer é a cidade que a gente acabou de cruzar, que é a pequena vila. Mas ela vai muito para trás aí não. Tem um risco. Assim, a bateria de Longues-sur-Mer consiste nessas casamatas, são 4 casamatas, cada uma tinha à época um canhão de 150mm Škoda. Škoda é tcheco, né? Lembra que a Tchecoslováquia passou a fazer parte da Alemanha em 1938. 38? É, Pacto de Munique. Os canhões tinham um alcance longo e o mar está logo aqui à frente. Logo depois daquelas árvores já é a falésia, já são 60 metros até a praia de Gold. Tá? Então esses canhões, eles miravam os navios aliados. Na manhã do dia 6, eles foram bombardeados, as 4 casamatas. Eles danificaram essa primeira aqui, mas as outras continuaram operando e atirando mirando os
Os navios. Só que a parte de comunicação, lá na frente, nós vamos caminhar depois, tem um posto de comando. Então são 4 baterias com canhões e um posto de comando. Os cabos blindados que passavam as coordenadas para as baterias foram cortados. Então eles passaram a atirar com sinalizador. E aí a precisão diminuiu. Mas eles enquadraram um navio britânico que bateu em retirada, porque estava caindo muito perto. Os outros navios, 2 americanos e um britânico, vieram e miraram as casamatas, aí o fogo foi pior. Neutralizaram mais 2, ficou uma que passou a ser bombardeada por aviões. Mas uma só, ela tirou o dia inteiro, deu mais de 100 tiros a bateria. E por fim, ela com o desembarque na praia, os soldados britânicos avançaram e tomaram as baterias. Ao longo da Normandia, estas são as baterias melhor preservadas. Vocês vão ver que essa aqui não tem o canhão, está destruído do lado, mas as outras 3 têm canhões, tá? São as melhores preservadas. Depois que tomaram as baterias, ao longo da campanha da Normandia, tô vendo que é retinho até lá na frente aqui virou um campo de pouso e decolagem de B-17, para a campanha da Normandia. Falando em aviões, quando eles bombardearam aqui, eles erraram, bombardearam a vila, mataram muitos civis franceses e poucas bombas acertaram porque foi um bombardeio de altitude. Então os B-17 e caças passaram a operar aqui, inclusive de um piloto brasileiro. Vocês sabem quem foi o piloto brasileiro curitibano que operou aqui na segunda? Pierre Klosterman, né? Ele atuou aqui nesse aeroporto que virou a frente da bateria. Estes canhões de 150 milímetros alvejavam os navios aliados durante o dia 6 de junho e precisavam ser neutralizados. Por isso eles foram bombardeados por canhões navais das embarcações que estavam na costa e também por bombardeiros que lançaram toneladas de bombas sobre este local, muitas delas acertando a cidade ali vizinha. Nós estamos diante de mais um pedaço da história nessa jornada pela Normandia. E o nosso pessoal vai dizer aqui o que estão achando de esta visita aqui na Longsmere. A gente está vivendo a história, é fantástico. Sim. Um ponto muito bom de observação para ataque. Sim. Uma coisa é você ler o livro, sim, ver o filme, sim, a outra é você estar aqui vendo a coisa acontecer praticamente na imaginação. Sim. Daí? Realmente é algo impressionante acompanhar essa história do desembarque do dia D. Sim. Muito interessante. Sim. É assustador ver o que os soldados que desembarcaram nas praias do dia D enfrentaram aqui. Sim. E você, Virginia? Muito emocionante estar presente aqui nesse local. Muito bem. E o coronel? Muito bom, como eu disse antes, colocar o pé onde aconteceu é completamente diferente de lei. De lei. Perfeito. Inclusive, corroborando o que o coronel falou, a gente parece que sente a alma, o dia a dia, como foi, e o respeito que a gente está aqui por eles. Sim. Ana? Eu acho muito emocionante estar na presença. A gente estuda bastante, estar aqui é uma outra sensação. Jorge? É extraordinário você assistir, ver como era aquilo que aconteceu. Nestor, segunda vez aqui na bateria. Isso. A impressão continua a mesma? Melhor ainda.
realmente impressiona e dá para notar o que eles aproveitavam. Os alemães aproveitavam tudo na defesa, no ataque. E aqui um material tcheco, né? Está sendo usado para a defesa do local. Sim. Capitão? É um banho de história. Sensacional. Edson. Eu não entendi o que ele falou. O Edson já está fluente em francês depois de 7 dias na França. Oui, monsieur. Oh, ok. Sensacional. É impressionante a grandiosidade aí da estrutura montada tantos anos atrás e a capacidade que eles tinham, né, de produzir as suas próprias defesas aí para evitar a invasão. Na sua vida militar você já viu algo parecido? Como eu falei, né, uma coisa bem antiga, porém uma estrutura impressionante. Que é difícil encontrar no Brasil até hoje. E isso tem 80 anos, mais de 80 anos. E você também pode visitar aqui a Normandia em 2025 com o nosso grupo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar. Vale a pena ou não, pessoal? Estar dentro de uma das baterias e dentro da couraça aqui do canhão mostra o tanto que, e te faz sentir o tanto que o artilheiro alemão e os soldados alemães que estavam aqui atirando tinham um poder de fogo e ao mesmo tempo era um alvo grande para os canhões navais dos navios na costa. Algo impressionante. Aqui, no começo das baterias de Longnes-sur-Mer, na base de apoio, tem uma placa que celebra os pilotos franceses que operaram do aeródromo que foi instalado nas baterias, em frente às baterias, juntamente com os esquadrões de B-17 que também operaram daqui. Aqui está o texto: a 300 metros a leste aqui da bateria se instalou um aeródromo B-11 de Longnes-sur-Mer, que operou do dia 21 de junho de 1944 a 4 de setembro de 1944. Ao curso desse período, os pilotos franceses Jean Albertin, Pierre Clostermann e Jean Hemlinger, heróis das Forças Aéreas da França Livre, combateram no céu dentro do Esquadrão 602, o esquadrão que recebeu o nome de City of Glasgow, unidades onde operavam os aviadores franceses. O detalhe é que o Pierre Clostermann era um francês brasileiro, porque ele nasceu em Curitiba e é um dos brasileiros que lutaram a Segunda Guerra Mundial por outras bandeiras, mas era brasileiro por nascimento e também de coração. Ele escreveu depois um livro que foi publicado pela editora Flamboyant, sobre as suas aventuras nos céus da França durante a Segunda Guerra Mundial. Pierre Clostermann. Deixamos as baterias Longnes-sur-Mer e agora vamos em direção a Pointe du Roc, segundo objetivo do dia. Agora estamos chegando a Pointe du Roc,
nosso segundo objetivo do dia. Passamos por muitas pequenas vilas francesas, é sempre um charme dirigir por estas estradas sinuosas da Normandia e respirar o ar histórico daquela época, imaginando quantas tropas se movimentaram por essas estradas e por essas vilas e sebes durante os combates da Normandia. A imaginação fica a mil. Aqui já é a entrada, o estacionamento, chegando próximo ao estacionamento da Pointe du Hoc, outro local histórico. Em Pointe du Hoc há esta base, esse local onde serve de apoio aos visitantes, tem um banheiro e um pequeno memorial. E aqui os estacionamentos. Aí as nossas vans encheram o estacionamento do Pointe du Hoc. Hoje está um espetáculo isso aqui, porque são várias baias de estacionamento e em junho isso aqui fica super lotado. Mas agora está bem tranquilo. Pessoal, esse é o segundo objetivo nosso nesse dia de hoje, né? Acabamos de sair lá das baterias de Longnes-sur-Mer e agora a gente está na Pointe du Hoc, onde estava outra bateria alemã, e essa bateria era localizada exatamente num posto avançado, assim, o mar, vocês vão ver lá, a formação rochosa avança dentro do mar, e daqui os canhões poderiam, teoricamente, atirar contra as embarcações em Omaha e contra as embarcações em Utah, ok? Então é um ponto de duplos alvos. Portanto, os aliados decidiram que era importante, no dia 6 de junho, tomar essa posição e neutralizá-la. E isso ficou encarregado para a 6ª divisão, ou melhor, para a divisão Rangers, que eram os comandos americanos. Ficou designado para os Rangers, então, fazer uma ação de comandos e tomar Pointe du Hoc, assim como foi a tomada das baterias Merville, como foi a tomada da Ponte Pegasus. Aqui necessitava uma ação direta. Pelo que vocês observaram aí nos buracos neste campo, ao redor dessa posição, dá para ter uma noção do poder de fogo que foi despejado contra a posição de Pointe du Hoc, que está logo ali na frente. Ou aqui também, porque estamos em cima de uma casamata onde estaria localizado um dos canhões. Olhem os impactos de bomba, alguns destruindo o local dos canhões. Então todo o local ficou coalhado de crateras. Aviões, desde 15 de abril, começaram a bombardear essa posição, já prevendo o desembarque no dia D. E os canhões navais dos navios que estavam ao longo da costa despejaram também aqui sua alta capacidade de fogo. O resultado é que, passados 80 anos, ainda o local impressiona pela violência com que foi atacado. Hoje a casamata está aberta porque em junho aqui estava tão cheio que fecharam esse acesso e o acesso ali à frente dessa casamata de observação. Mas hoje o nosso pessoal está conseguindo entrar. Vamos lá.
Essas são as famosas falésias de Pointe du Hoc. Vamos olhar de perto. Esse é o nosso pessoal dentro da casa-mata do posto de observação. Como tá aí, pessoal? Bem, graças a Deus. Esse local talvez seja um dos locais mais famosos do dia D. Quando você fala sobre o dia D, talvez esse aqui seja um dos locais mais icônicos, mais marcantes, que o pessoal mais lembra. Principalmente por conta do filme, O Mais Longo dos Dias, né? Mas também pela dificuldade. A gente está a 60 metros de altura aqui, lá da praia. Os soldados americanos dos Rangers chegaram às 6h30 da manhã. Eles foram lançados dos navios, que estavam mais ou menos para frente do nível da ponta, ou seja, uns 4.000 metros, 5.000 metros de distância daqui, ou um pouco mais. Lançaram, ainda escuro, lançaram as barcaças. As barcaças ficaram a 2 milhas de distância. Eram barcaças motorizadas, então eles tiveram que vir até esse local, mas 6h30 em ponto os Rangers estavam aqui. Já tinham perdido 2 barcaças, tá? Eram 225 homens. Pararam aqui embaixo e aí choveu tiro, granada, eles colocaram as escadas vieram nas barcaças maiores e as escadas e as cordas foram lançadas e eles subiram rapidamente. A guarnição alemã que estava aqui não era uma guarnição muito grande. Neutralizaram a guarnição alemã, os 225, e aí já foi tendo algumas baixas. Foram para destruir os canhões imediatamente. Chegando lá, não havia canhões. Dominaram a posição e ficaram aguardando os reforços. Uma das patrulhas que foi enviada para frente localizou os canhões foram neutralizados, a destruir as culatras dos canhões. Não atirariam naquela manhã, o que era o objetivo principal, neutralizar os canhões. Neutralizaram. Aí agora o segundo objetivo, manter e esperar os reforços. Quando eles conseguiram a comunicação, porque eles tinham que ter lançado um foguete às 7 da manhã dizendo que tinham tomado a posição, um foguete sinalizador. O foguete não foi lançado, não veio reforço. E os reforços que teriam para cá foram enviados para Omaha, que estava morrendo gente adoidada. Eles precisavam de reforços. Aí eles ficaram sem reforço e a ordem, tomamos a posição. O comandante, o coronel Huder, um texano, ele falou, tomamos a posição. Ele falou, então agora vocês têm que mandem reforço. Não tem reforço. E aí eles foram resistindo aos contra-ataques alemães. E também franceses que atiraram neles, que os atacaram. O que aconteceu foi que somente no outro dia os reforços chegaram, eles mantiveram a posição e ao final dos 225 homens que desembarcaram, apenas 90 tinham condições de combate. Muitos morreram, muitos feridos. Mas eles mantiveram a posição e neutralizaram os canhões. Então a ação em Pointe du Hoc foi uma ação de sucesso, tá? Mesmo diante das adversidades, a resistência, a falta de reforços e a não existência do alvo no local que eles pensaram. Continuando o nosso giro pela Normandia, nesse terceiro dia aqui, o terceiro objetivo desse dia é exatamente o cemitério alemão de Lacan. Após visitarmos as baterias de Longnes-sur-Mer e Pointe du Hoc, vamos agora visitar o cemitério germânico, onde mais de 22 mil soldados repousam. O cemitério fica próximo à pequena vila de Lacan, que a gente está cortando agora, e atrai muitos visitantes durante todo o ano. Hoje o cemitério está totalmente vazio, ao contrário de junho. Quem acompanhou nossa visita em junho lembra de como estava cheio isso daqui. Pessoal,
Esse é o cemitério alemão de Lacan, aqui na Normandia. É a nossa terceira visita no dia de hoje, né? A gente já foi a Pointe du Hoc, a Baterias Longues-sur-Mer. Hoje e agora a gente vai ver o lado do inimigo. Aqui estão sepultados mais de 22 mil soldados alemães que morreram em batalhas aqui na campanha da Normandia, de junho até final de setembro, até a Batalha de Falaise. É quando aí os alemães foram expulsos da Normandia. Entre os que estão enterrados aqui, o mais famoso é o Michael Wittmann, que é o as dos tanques alemães. Ali tem banheiro e tem um pequeno museu muito interessante, com fotografias e alguns objetos, que depois que vocês visitarem aqui, não deixem de visitar lá. Aqui no cemitério de Lacan, existe um soldado famoso, o capitão Michael Wittmann, cuja sepultura está aqui. Wittmann era o as dos tanques alemães. Ele abateu mais de 160 tanques inimigos ao longo da Segunda Guerra Mundial, lutou na frente russa e depois veio lutar aqui na Normandia durante a campanha da Normandia. Aqui na Normandia, Michael Wittmann fez a sua maior ação ao destruir 32 blindados aliados ao longo da rua principal da cidade de Villers-Bocage, aqui próximo. E aqui também na Normandia ele foi emboscado em meio a um campo por vários tanques Sherman e o seu tanque foi atingido e explodiu. Inclusive a torreta foi arremessada longe. Wittmann foi enterrado naquele local e depois da Batalha da Normandia ele foi trasladado para o cemitério aqui de Lacan. É o túmulo mais visitado dentre os 22 mil soldados alemães que estão enterrados aqui. Se você observar a parte de grama, está tudo verdinho, gramado aqui. Mas ali, pelo número de pessoas que vêm visitar o túmulo de Michael Wittmann, a grama nem está mais visível. Mas o cemitério é enorme, não é? São milhares de soldados alemães que morreram durante a campanha da Normandia. Isso dá uma dimensão de como foi difícil a luta aqui. Mas dizem que ele tinha um atirador que foi o responsável por maior parte do sucesso dele. Esse atirador chamava-se Baltazar e tinha como característica acertar no primeiro tiro. Na Guerra dos Blindados, o primeiro tiro certeiro, ele significa vitória. Então ele ficou conhecido, né? Lutou na Rússia, lutou aqui na Normandia e faleceu em combate. Essa é a sepultura de Adolf Dickmann, aqui no cemitério alemão de Lacan. Ele também tem uma certa fama, mas não como Michael Wittmann, que era um as dos tanques. Dickmann também era um tanquista, comandava uma tropa SS de tanques e que em Oradour-sur-Glane, na França, chefiou, comandou um massacre de Oradour-sur-Glane, massacre que entrou para a história, todo mundo conhece o que aconteceu ali, mas o capitão Martins vai nos relembrar este fato. Houve uma ação da resistência francesa e em represália essa ação da resistência francesa, ele chegou nessa cidade, reuniu todas as mulheres e crianças, colocou na igreja, trancou, tocou fogo, lança-chamas e a resta população de homens ele executou em praça pública. Né? E em suas próprias casas. Tanto é que hoje a cidade está preservada, fizeram uma cidade nova, mas no cemitério todas as datas da morte é no mesmo dia. E a cidade de Oradour-sur-Glane ficou parte dela preservada do jeito que foi destruída, pois os alemães, além de assassinarem todos os homens, mulheres e crianças
da vila de Oradour-sur-Glane queimaram as casas. Então o que restam lá são ruínas, casas queimadas, mas ainda preservadas como uma memória do crime comandado por Adolf Dickmann. Um fato importante é que esse cemitério, na entrada, só passa uma pessoa por vez. Porque quem projetou esse cemitério, ele deixa a mensagem que nós devemos entrar aqui com a mente vazia, né? E o passado passou. Porque aqui tem pessoas como essa e também tem homens bons, heróis, pessoas que não eram nazistas, estavam cumprindo o seu dever como qualquer um cumpriria. Sim, exatamente. No cemitério alemão você tem bons e maus enterrados juntos. Se é que existe para muitos um alemão bom. Mas é o que você falou, ele estava cumprindo o seu dever e aqui é um cemitério de soldados. Mas em meio a esses soldados existem soldados assassinos, como Adolf Dickmann. Aqui é a cidade de Oradour-sur-Glane, que Dickmann arrasou. Já estamos agora na entrada do porto de Arromanches. Ao fundo, lá estão os pontões e as peças flutuantes do porto construído aqui. Arromanches é uma simpática cidade, com ótima culinária, muitas casas pitorescas e muita história. O Museu de Arromanches explica bem tudo aquilo que se desenrola diante de seus olhos, ou seja, a instalação dos portos Mulberry. Essa talvez tenha sido uma das maiores operações logísticas da Segunda Guerra Mundial. Visitar Arromanches sempre é um grande prazer. O nosso grupo vai ter a oportunidade de fazê-lo agora. Chegamos finalmente a Arromanches. Nossa visita de hora de almoço, já 14h, né? Todos com fome. Arromanches tem uma boa culinária e eu espero que estejam abertos os restaurantes e tem um museu muito legal. Vamos lá conhecer a cidade. Para encerrar o nosso dia, nada melhor do que estar aqui em Arromanches, onde você pode ver os restos dos portos Mulberry e também visitar o Museu do Desembarque, aqui em Arromanches, onde você tem uma visão completa de como foi o desembarque do dia D e também a construção do porto Mulberry, do porto artificial, que foi tão importante para o abastecimento das tropas que invadiram a Normandia. Nosso grupo vai visitar este museu e depois nós vamos dar um bom passeio aqui por essa bela praça da simpática e pequena Arromanches. Não é à toa que as bandeiras dos países estão ali, inclusive a da Alemanha. Enfim. Eu falei Alemanha? Não. Não tem bandeira da Alemanha, tem da Bélgica, não é? A bandeira da Bélgica, me confundi.
Visitar a Romanche é a 6ª vez ou 7ª vez que o Viagem na História está aqui, sempre é um prazer. Muito diferente da última vez, eu vou pedir para o Diego, nosso editor, colocar imagens dessa praça em junho desse ano, para vocês verem a diferença entre vir em junho e vir fora das celebrações do dia D. Mas é que em junho desse ano eram 80 anos, então isso aqui realmente estava um formigueiro humano. Hoje está tudo tranquilo e a gente vai aproveitar bastante aqui. Essa é a praia da cidade de Arromanches, na Normandia. Aqui, tudo que você vê no horizonte são restos de uma construção gigantesca que foi feita para permitir o desembarque de milhões de toneladas de mercadorias ao longo da campanha da invasão da Normandia para abastecer os exércitos que avançavam. Este é um pedaço do que restou dos portos Mulberry, como essas construções eram conhecidas. Um pedaço da história que está aqui na praia e que permite aos visitantes ter uma dimensão de quão grande foi essa obra de engenharia. Aqui no canal Viagem na História eu tenho já um vídeo que conta todo o desenvolvimento, instalação e utilização dos portos Mulberry. E se você quiser saber mais, assista esse vídeo que está bem legal. A cidade de Arromanches hoje abriga o Museu do Desembarque, que conta a história da construção destes portos, e sempre é um lugar onde os nossos visitantes aproveitam bastante, porque ela é charmosa, pequena, convidativa. Estar em Arromanches é um privilégio e o nosso pessoal aproveita bastante. O museu aqui de Arromanches é um museu bem moderno, muito interativo, com projeções, maquetes e muito material exposto, pois a história do que aconteceu aqui foi a chave para o sucesso na invasão da Normandia. Este talvez seja um dos museus mais importantes em todo o nosso tour, e visitá-lo nesse dia sempre é muito bom. Esta mesa tem um sistema de projeção que permite a todos compreenderem como operava o Mulberry, o porto aqui em
Ela é autoexplicativa e muito interessante. E mostra a complexidade de toda a operação. As pessoas ficam maravilhadas diante disso. E dá bem uma dimensão do que acontece. E o mais interessante é que se você olhar nas janelas, que agora estão com as cortinas abaixadas, mas dá para ver a silhueta dos pedaços do Porto Mulberry. Ainda estão lá no mar, 80 anos depois. Purple Heart. Nesse momento a projeção para no painel e vai para as cortinas. E você tem uma imagem projetada nas cortinas do museu de como era a operação dos portos, os navios no horizonte, a linha de quebra-mar e os caminhões trazendo já os suprimentos para a terra firme. As barragens em cima, enfim, como que funcionava. Para fechar o dia de hoje, o tempo já está escurecendo mais cedo no outono, a gente teve a oportunidade, como a maré baixou, de chegar muito próximo aqui de um dos componentes dos portos Mulberry. E isso animou bem a turma. E nós vamos dar o nosso grito de guerra no final do dia de hoje, porque a nossa missão dada, missão cumprida. Então vamos lá, 1, 2 e... Viagem à história! É isso aí. Espero que você tenha gostado desse dia na Normandia, né? Começamos lá nas baterias de Long-sur-Mer, fomos para o Point du Roc, depois fomos ao cemitério alemão de Lacan e terminamos o dia na belíssima e simpática Romanche. Ao longo de todo esse caminho, muita história. Se você gostou, não esqueça que pode participar conosco dessa jornada. Em 2025 teremos um grupo em junho. Na realidade, saindo no final de maio e se estendendo até o começo de junho, participando aí dos eventos comemorativos do dia D. Serão 81 anos do dia D. E vai ser um prazer estar com você aqui na Normandia e aqui em La Romanche, visitando essas praias tão marcantes e aqui as instalações dos portos Mulberry. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da nossa promoção da camisa dos 80 anos do Dia da Vitória. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa
na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.